você não tem aquela nuance de dizer assim, poxa, agora o Sport vai pegar um adversário que dá para respirar, não. Você respira, é Flamengo, você inspira, é Fluminense, e enquanto você está indo nesse sobe e desce, só tem adversários fortes, adversários com muita qualificação, com muita qualidade. Então, para o Sport, esse início de campeonato tá terrível. Para mim, eu confesso, não é surpresa, Alessandro, porque eu tenho severas críticas, e eu sou um dos maiores críticos do atual treinador do Sport. Eu acho que o Sport tem qualidade sim no elenco, só acho que o Sport não está performando da maneira que deveria. Agora, quando você olha para a tabela, você fica assustado, você fica assustadíssimo mesmo, porque jogos que eram do campeonato do Sport, na minha concepção, principalmente Vasco da Gama, guardadas as devidas proporções, não é? Da história do Vasco, mas o Vasco é um time da prateleira de futebol do Sport. O Sport não ganha do Vasco, o Sport não ganha do Bragantino. Conseguiu um empate com o São Paulo, até agora ninguém sabe como, a verdade é essa. E o Sport não consegue ganhar os jogos dele, Alessandro, e a gente fica preocupado pra caramba, porque essa história que você conhece muito bem, que você acompanha futebol, já foi atleta e tudo, essa história, não, tem muito campeonato pela frente, e você não vai sair do canto. Então, você fica preocupadíssimo, né? O último título do jogo passado do Sport, a gente colocou aqui, ainda está aqui na minha ferramenta, esportes organizados, sentem ausências e perde em casa. Isso foi contra o Bragantino. Dessa vez a gente está colocando aqui que o Sport perde e escapa de goleada. E eu não estou exagerando, não. Primeiro tempo do Corinthians, se a bola entra, né, o negócio estava complicado. O Sport perdidaço, mas daqui a pouquinho a gente entra nesse detalhe. Gente, tem uma enquete no chat e eu sei que o torcedor hoje vai cair muito em cima dessa situação de Pepa, cai Pepa ou não cai, vai cair hoje, cai lá no São Paulo, ou cai em Recife. Estou dizendo lá em Recife porque eu não estou em Recife, ou cai lá em Recife, etc, etc, etc. Então, tá aí uma enquete. Pepa deve cair antes do próximo jogo, porque a gente não pode fazer mais, né, de conta que a situação é complicadíssima para o Pepa. Eu falei, inclusive, quando foi, meu Deus, hoje é sábado, sexta, foi na quinta-feira, eu acredito, foi na quinta-feira. Eu falei aqui que... ou foi ontem. Agora, enfim, tem um vídeo aí anterior em que eu estou dizendo assim, a informação é que ele está não é com fortaleza, mas ele está com força, com crédito com a gestão. Porém, Alessandro, não é informação, eu acho que se perder jogando mal contra o Corinthians, não duvido a queda do Pepa, tá? E se ele continuar, Fortaleza, aí eu acho que é o capítulo final da era Pepa dentro do Esporte Clube do Recife. O Sport que até então, né, a gente está mostrando a tabela aí, 1 ponto na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não dá para falar somente da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, dá para falar inclusive antes do Campeonato Brasileiro, que é Copa do Nordeste, Copa do Brasil eliminado, e de lá para cá tinha-se uma muleta. Qual era a muleta? O time está sendo poupado para o principal objetivo, que é o Campeonato Brasileiro. Caímos numa Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a gente também sentiu esse drama, e até no Campeonato Pernambucano, onde era para estar sendo, né, o supra-sumo do supra-sumo, como a turma disse, fomos campeões perdendo. Fomos campeões pernambucanos perdendo. Uma coisa que é totalmente fora de cogitação, né, quando a gente fala de um Sport do Recife, na primeira divisão, e etc, etc, etc. Então, eu não tenho nenhuma informação, acabou o jogo agora, não entrei em contato com ninguém, não estou sabendo de nada, a informação que eu continuo é essa, que Pepa deve voltar para Recife, né? Em Recife deve ter, porque o futebol é muito cíclico, né? O que está segura disso. Diretor de clube falou, fulano está seguro, a gente confia, a gente acredita, a gente não sei o quê. Essa é a maior mentira que o cara pode dizer dentro de futebol, diretor. Porque o cara não está seguro, não está fortalecido, porque se tivesse fortalecido, a pergunta não teria sido feita, né? Inclusive. Sim. Já rolou, inclusive, uma pergunta dessa na última coletiva do técnico Pepa. Sinceramente, eu acho que precisa de uma mudança nessa situação aí do Pepa, porque não dá para a gente esperar. Não está performando. E tá, gente? Isso não é informação. Eu tenho uma percepção
e em cima de dados que eu vi. Eu já vi o próprio Lucas Lima sair de campo substituído e não gostar. É um direito dele, ele só não pode, eu acho que é mal, ele está de cara feia no caminho do campo para o banco de reservas. Eu percebo, não sei, uma energia meio complicada neste sentido de Pepa. Fico imaginando também, rolou, inclusive do Sérgio Oliveira, que pediu para sair, ou que aquele outro, a informação é que não houve isso, e etc, etc, etc. Até porque ele tem contrato. Sim. Né? Na metade do contrato é que ele pode definir isso. Mas se ele disser, quero ficar não, e fizer beicinho, quem é que segurou um jogador de futebol? Ninguém. O melhor possível dentro do futebol é acordo. Ó, não te pago isso, toma aqui, toma lá, não sei o quê. De toda forma é um grande prejuízo, porque seria um grande prejuízo, que a gente não está falando numa afirmativa, está falando numa condicional que eu já neguei ontem. Até ontem essa informação não rolava. Foi um boato de um Twitter aí e tal, e enfim, dizendo que a Transamérica, coitada, tinha dado essa informação. Mas supondo que ele saísse, o Pepa, ficaria um clima ruim para os jogadores portugueses que aí estão, a exemplo do próprio Sérgio Oliveira e do João Silva, enfim, ficaria Drayton. Ô, Alessandro, isso que tu tá falando é uma coisa bastante pertinente, né? Mas tem engraçado, porque tem se falado muito isso aí, não, porque se os jogadores, o treinador sair, foi Pepa que trouxe. Olha, os jogadores são ativos do clube, não são ativos de Pepa. Pepa não é empresário de jogadores, né? Pepa. Na teoria, mas na prática, o cara bota não, na ferida e diz, eu não quero mais ficar aqui. Sim, tem isso, é o que você falou. Se não conseguir, o jogador fizer bem, se não querem, não tem que segure. Mas até o momento a gente sabe que eles são jogadores do Sport Clube do Recife. Eles pertencem ao Sport Clube do Recife. É lógico que tem a indicação de Pepa, muitos vieram aí por indicação dele, por amizade, mas os jogadores pertencem ao clube, eles são ativos do clube, eles recebem salário do clube, eles têm obrigação contratual com o clube. Agora, boa vontade ou má vontade depende do jogador, depende do que ele fizer dentro de campo. Vai ficar notório. É lógico que, hoje, até se a gente viu a questão da escalação, a gente viu isso, mas são jogadores que pertencem ao esporte. E esse negócio, eu vou um pouco contra isso aí. Por quê? Porque quando muda treinador, meu amigo, independente de Pepa ter indicado os caras, não, quando muda treinador, o jogador, ele dá o máximo para continuar jogando. Ele tem que lembrar que ele paga as contas, é o clube que paga o dinheiro a ele. Então ele tem obrigação com o clube. Agora, se o cara vai jogar com boa vontade ou não, aí depende de cada um, Alessandro. Eu não posso aqui vir e dizer, não, vai acontecer A ou B, situação A ou situação B. É lógico que muita gente fala isso aí, mas são jogadores que pertencem ao Sport Clube do Recife. Muitos jogadores todos pertencem ao Sport Clube do Recife. Então a gente fica imaginando essa situação. É lógico que tem a questão da amizade, eu conheço bastidores de futebol, você conhece, que foi atleta, eu sou amigo de vários jogadores também, e a gente sabe que existe conversa de jogador. Olha, tem um jogador amigo meu que diz isso para mim, disse várias vezes, disse, quando a gente não queria, o cara não pegava nem na bola dentro de campo. Você tem uma ideia do que acontece em futebol. Você não vai falar tudo que sabe, nem eu, né? Mas a gente conhece futebol. Eu não estou dizendo que está no esporte isso não, tá, gente? Claro que não. Uma época da minha vida, eu vi um grupinho se reunir do meu lado, eu subindo, né? Vou me envolver com ninguém, menino. Eu entrava aqui, saía por aqui, só para entender a história e não me meter. Pois é. Mas eu vi a história, assim, filha da não sei o que, porra nenhuma, esse cara, era por aí. E a turma não jogava quando se reunia desse jeito, não. E eu calado tava, meu filho, calado ficava. Não cabia, não tinha força, e etc, etc, etc. Então, não estou dizendo que isso tem dentro do elenco do esporte, mas a percepção que me passa é que Pepa não tem essa força toda com alguns jogadores, principalmente os brasileiros. Tá? A gente vai falar sobre as substituições, inclusive estranhei muito a saída do Barleta. Ele costuma substituir Barleta sendo um dos melhores em campo. Eu não entendo esse tiro no pé. Aqui está atravessado isso. Pois é, e hoje foi mais um exemplo. Só para constar, o chat, neste momento, né, que eu digitei aí para a galera, está com 83% do torcedor rubro-negro querendo a saída de Pepa, assim como está a pergunta, antes do jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado, na Ilha do Retiro. Então, vão voltando aí e eu vou agora ouvir a galera para a gente entrar propriamente no jogo. Já que a gente entrou em Pepa, entrou em
em enquete, e agora a opinião da galera. Barleta passou mal e pediu para sair, está dizendo aqui. O Clênio Ribeiro, Alessandro, se você ver a entrevista na saída, vai ter certeza que ele não tem força com os jogadores. Joelma, que não é do Calypso, está dizendo assim, se a diretoria está com medo de pagar a rescisão do técnico, tem que pensar na seguinte questão. Entre os valores que estão em jogo, qual a maior perda? As cotas da Série A ou a multa? E, inclusive, eu não sei dessa multa aí, mas a situação é complicadíssima em vários sentidos. O Pimentel está dizendo aqui, sou a favor da demissão, mas de forma inteligente. Não adianta demitir e deixar César por várias rodadas. Não adianta demitir não estar pré-acordado com algum melhor. 6 por meia dúzia é burrice, diz ele aqui. A turma pode até errar, sabe, Pimentel, mas eu acho que não tem ninguém burro dentro de clube de futebol, não. Erra por incompetência. Burrice, não. Porque o burro não tem espaço para entrar em campo de futebol. No que eu digo, nesse ambiente de futebol. O burro é barrado, literalmente. A torcida não aguenta mais, está dizendo Ezequiel aqui. Espaço Boa Música, meu querido. Forte abraço. Para um grande título, um grande técnico. Pepa muito fraco, diz aqui o Márcio Braga, não, Rodrigo. Cadê Atêncio? Pergunta Felipe Pedrosa. O Michele Sena. Será que é a cantora? Se for, eu quero um CD. Pior é pagar para voltar para a Série B, está dizendo aqui Michele. Pega o beco, Pepa, está dizendo aqui Luiz Antônio. Ninguém, né? Está todo mundo hoje pé da vida e não está indo ao encontro, indo de encontro, no caso, claro, à visão do Pepe. Eduardo Batista está livre. Seria a melhor opção para o esporte. A luz vermelha da Série B se acende na ilha, está dizendo o meu querido Sérgio França. Galera, se tem uma situação que eu posso ainda, já para terminar esse papo e a gente entrar propriamente dito na derrota de hoje, e daqui a pouquinho tem, ou deve ter, né, a coletiva do técnico Pepa, aqui na Eu Pratico Esporte, se tem uma coisa que a gente pode, e me entendam, tá, gente? Ver de um lado positivo é que nós estamos iniciando o campeonato brasileiro. Independente de ter planejado e estar na lanterna, 1 ponto, né? 7 jogos que não vencem, etc. Toda aquela que eu acabei de falar aqui. Mas nós estamos no início do Campeonato Brasileiro. O que dá para entrar um técnico e dá para pegar esse elenco e dá para, em julho, que é o que se tem, não dá para fazer outra coisa, com a janela contratar. Que o Sport está de olho no mercado, já vem falando há muito tempo aqui. Se são bons ou jogadores ruins, eu não tenho essa informação, por mais que vocês achem que eu o tenha. Mas, assim, está no início do campeonato, né? Não é, Drayton? Porque imagina isso do meio para o final. Uma queda de rendimento brusca, tipo o Anderson Moreira. Aí sim, eu estou preocupado, mas eu não estou tão preocupado como foi na época do Anderson Moreira. Eu queria que você fizesse um moído em cima, né? Um moído mesmo, porque a situação do esporte é um moído, mas está no início do campeonato, né? A gente fica pé da vida, o torcedor está pé da vida, querendo saída e tal, mas a hora é essa. E já diria, né? Já diz, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? A oração, né? Verdade. Ô, Alessandro, como o próprio Guardiola diz, nem o campeonato se ganha no início, nem o campeonato se perde no início, né? Mais ou menos isso aí que ele fala, alguma coisa assim, nas rodadas iniciais e nas finais. Mas veja, o ditado popular diz que gato escaldado tem medo de água fria. Eu estou muito preocupado, realmente, porque eu não vejo uma possibilidade de mudança, né, no que o esporte. Eu fui veementemente contra a contratação do Pepa. Eu trouxe vários vídeos lá no meu canal do início, porque eu disse que ele não era o treinador para o tamanho do esporte, para a qualidade do esporte. O esporte, se a gente analisar, apesar de o que você falou, não existe espaço para ninguém burro, né, no futebol, eu concordo com você, existe incompetência. Eu digo sempre isso também. São 2 palavras que existem no futebol: gente competente, gente incompetente. Eu não acredito nem burrice, nem sorte. Tá? Eu acredito na palavra competência e incompetência. Você foi muito feliz na tua colocação. Agora, a gente tem que entender que cada ponto é precioso. Vimos o esporte descer por 1 ponto de diferença. Né? E tem jogos que é obrigação, você sabe muito bem disso, né? É obrigação ganhar em casa, independente. Eu digo sempre, nós torcemos para um clube que tem um DNA vencedor do hino a dentro de campo.
O Sport nunca foi um time reativo na história. Sempre foi um time que, onde você estava, você permeou vários lugares do Brasil, passou, eu também, eu morei em alguns outros lugares, e todo mundo sabe, pô, jogar com Sport é terrível na Ilha do Retiro. O Sport perdeu de um tempo para cá esse DNA de meter medo em qualquer time. Então, hoje a gente escuta as pessoas vindo para cá e dizem, vou ganhar do Sport. Isso era incabível, digamos assim, outrora. Então, a preocupação é que você olha e não vê uma mudança para começar a acreditar, poxa, ainda dá tempo de engatilhar o trabalho de Pepa. E eu acho que não dá. Agora, tem alguns jogos... Por causa dele. Por causa dele, justamente isso. Porque eu não consigo enxergar um time ruim no Sport, eu já disse, eu canso de dizer isso. Você vê lampejos, por que a gente vê lampejos? Porque a gente vê qualidade em jogadores. Tem jogador ruim no elenco? Tem, mas qualidade, e o trabalho não consegue mudar esse trabalho. Tem vários jogos pela frente, a hora de demitir já era para ter sido demitido. E ainda dá tempo, porque se o Sport consegue tirar ele agora, como o chat está pedindo, como todo mundo está pedindo, eu peço desde que ele chegou no Sport, não teria nem contratado ele, dá tempo de você se preparar para os próximos jogos. Porque o Sport vai esperar perder para o Fortaleza, vai segurar. É lógico, a gente sabe que tem muita coisa para uma demissão e uma admissão de um técnico. E alguém falou aqui, é lógico que não se pode demitir sem ter alguém engatilhado. O Sport, como você disse, não tem ninguém burro. Tem gente incompetente, mas burro não. Já deve ter, sim, um plano B no Sport há muito tempo. Agora, quem vai ser, eu não sei. Eu tenho minha preferência, você tem a sua, talvez não converja a opinião da gente, mas que precisa haver uma mudança, Alessandro. Precisa, porque se a gente ficar nessa, não, dá tempo, tá no começo, dá tempo, daqui a pouco dá 10 rodadas. Perguntaram para mim, quantos pontos tu projeta nessas 10 rodadas do Sport? Eu digo, do jeito que tá, 3 pontos só. Foi o que eu projetei. Porque eu não consigo, só você ver a sequência do Sport pela frente. Então, se não ganhar no Fortaleza, que o Fortaleza não tá ganhando de ninguém, aí, meu amigo... O Fortaleza está no campeonato do Sport. Por mais que a gente veja o Fortaleza numa situação de organização dessa coisa toda, mas nesse brasileiro, na situação que está, Fortaleza, Ceará, Sport, Mirassol, me lembra mais aí. Bragantino, Vasco, são todos porque tem 5, 6 aí que não estão no campeonato do Sport. O restante tá... O próprio Grêmio não está jogando nada. Mas o interessante, Alessandro, é que todos mudaram. Tu tá entendendo? Corinthians mudou, o Grêmio mudou, o Fluminense mudou, o Fluminense estava uma draga, botou o Renato Gaúcho 3 vitórias seguidas, entendeu? O problema é que a turma está mudando e a gente não está vendo mudança, Alessandro. Essa é a minha preocupação. Caberia o Eduardo Batista no Sport? Eu venho defendendo essa tese. Eduardo está livre, né? E aí, Eduardo? Eu vou justificar por que eu defendo essa tese. O Marcelo diverge comigo, do Marcelo Lopes, que comenta aqui brilhantemente. A gente diverge dessa opinião, porque Marcelo acha que ele é treinador de Série B. Eu não acho. Porque, em primeiro lugar, ele fez a melhor campanha do Sport na Série A de pontos corridos, foi ele. Só é a gente lembrar. Com aquela equipe que o Sport tinha. O Ney Pandolfo, de diretor de futebol, contratou 6 jogadores só. Você lembra muito bem, não é? Por quê? Eu vou justificar minha tese. Eduardo Batista está há 3, 4 anos, mais ou menos, jogando o Campeonato Paulista. 30% dos times do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar, eu estou fazendo uma lógica. Estou dizendo, é minha lógica, mas concordo, o pessoal do chat, ou vocês quiserem. 30% dos times do Campeonato Brasileiro são paulistas. Eduardo está acostumado a jogar com esses caras. Sabe cada elenco como sabe como joga cada treinador, sabe como joga cada jogador e fazendo boas campanhas com um time pequeno no Novo Horizontino. Sempre chegando às semifinais, sempre chegando ali. Então, esse tempo todo que ele está lá, sem ter um time bom. Eduardo Batista é um cara que muda de padrão de jogo várias vezes no jogo, só é você observar. Tem uma escola muito grande que é o pai dele, que a gente sabe, joga muito parecido com o pai. Tá? Agora, eu acho que seria o nome, na atualidade, ideal. Acho que o Sport não vai atrás, não sei. A corrente para cima dele, dos torcedores e muitos cronistas, é essa. Eu olho por esse lado, Alessandro. Matematicamente, é um cara que já conhece. Então, temos 12 jogos contra essas equipes. O Sport seriam equipes que o treinador que iria comandar o Sport, no caso ele, já conhece. Sabe como joga, entendeu? Então, facilitaria. Se você tem uma carta na manga, é melhor usá-la. É minha concepção, minha corrente, eu defendo essa, porque ele já conhece e não viria o treinador de fora para ainda conhecer time e tal, não sei o quê. Aí a gente estaria rebaixado já. Até que se entrose. Eu acho que seria o nome ideal para o Sport Clube do Recife. Não sei se é a opinião do chat. Eu defendo por conta dessa tese. 30% das equipes são paulistas e ele conhece cada equipe dessa como a palma da mão.
O meu querido advogado Perdiliano, ele até falou aqui, pô, Alessandro, fiz 3 superchats, tu não leu. Gente, eu passei uma semana hiper conturbada e tô com déficit de atenção, literalmente, né, por causa de problema pessoal, e peço até desculpa, estou falando com ele aqui agora, mas a pergunta dele, eu tô dizendo, faz outro agora que eu tô vendo, superchat, e a galera também, porque chama atenção, né, aqui a cor que eu tô vendo aqui, mas peço desculpas ao superchat do Perdiliano, amigo meu particular, ele pergunta assim, por que poderia ser inconsistência do sistema do Pepa ou mesmo do banco de reservas? Seria culpa de jogador? Seria culpa da inconsistência do sistema? O esquema que ele montou, eu diria, Perdiliano, não sei se a tua resposta, se você já perguntou com uma resposta, um pensamento, uma indução do que tu está pensando, mas eu diria que há inconsistência no pensamento do Pepa com relação às escalações, há uma inconsistência do Pepa também nas mudanças da partida, inclusive eu não entendo porque não muda no primeiro tempo. Porra, a gente ia levar um vareio de lance hoje de jogada, por que não botou no primeiro tempo? Por que não muda no primeiro tempo? Né? Por quê? Porque combina com o jogador, que não, eu costumo fazer as substituições apenas no segundo tempo, dou uma chance, 15 minutos, eu entendo esse lado, mas eu acho isso um tiro no pé, porque no primeiro tempo a gente acabou de levar um 3-4-0, acabou o jogo. Acabou o jogo, só ficava eu assistindo, tu que ia trabalhar na partida, né? Hoje, agora, no pós-jogo. Agora, o elenco que o Sport tem, ele é inconsistente. Eu tenho batido nessa tecla aqui há muito tempo de que a gente tem um time e não tem um elenco. Sim. A gente tem um time que, por exemplo, o treino foi recreativo, coisa que o jogador de futebol ama, o brasileiro. Ficaram de fora do treino, na Ilha do Retiro. Porra, treino recreativo, o cara ficar de fora. Barleta, Chico, Hereda, João Silva e Duqueiroz. 5 jogadores ficaram fora de um recreativo, que é a coisa que eles curtem, para não desgastar mais. Então, o planejamento também é inconsistente. Foi inconsistente. Não sou eu que estou dizendo. São os resultados que estão dizendo. Sim. A gente estreou no Campeonato Brasileiro pensando, puta merda, fulano tá quebrado, fulano tá machucado, fulano pode ser, aqui, ali, acolá. Então, houve um grande equívoco. Eu costumo dizer o que é normal em qualquer clube de futebol, mas eu estou falando do esporte, e não é de agora, é de anos para cá. O esporte disputa Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. E, de vez em quando, disputa, quando está na primeira divisão, uma Copa Sul-Americana. Com 4 competições apenas, mas também apenas média de 30 jogadores, a gente está tendo que poupar time. Não, poupa, rodízio. Cara, rodízio é para ser feito, beleza, mas qual a condição de fazer rodízio se você no Pernambucano tem dificuldade, é campeão perdendo? Vê a história que eu estou contando. Se você na Copa do Nordeste está sofrendo, não na partida, mas para vencer literalmente, ou para vencer adversários considerados fracos e sem camisa, não vence clássico, não classicou-se no plural, não vence Fortaleza, enfim, tá ruim da gente enxergar esse tipo de situação. Então eu acho, Perdiliano, que há um contexto geral de tudo isso que eu estou dizendo aqui, não há um GPS em um ponto, queria eu, fosse um ponto só, é Pepa apenas, não é. Mas eu digo agora aqui que a saída de Pepa seria interessantíssima, porque ainda é momento. Eu acho que Pepa não tem como, já demonstrou que não muda. Por exemplo, hoje ele tira a Barleta, né? A não ser que Barleta, como me disseram aí, eu não tenho essa informação, tenha saído. Mas parece que isso aconteceu mesmo, Alessandro. Desculpa te interromper. Parece que ele pediu para sair. Mas até então eu tinha escutado isso. Eu não sei se é certeza. Eu escutei alguém falando isso também. Mas mesmo que, ou seja, concorda comigo que Barleta já saiu e outros jogadores em melhores condições de jogo ele tira? Concordo. Porque eu não vou apontar o dedo. Aliás, eu não sou de apontar, mas eu não vou criticar o trabalho do Pepa por um erro, ou por 2, não. É um conjunto muito maior, né? Inclusive a galera diz, tu é babão. Não, cara, eu sou analista, eu não vou dar porrada aqui, senão... Só que chegou um ponto que eu acho que a melhor situação para o Sport do Recife é liberar Pepa, inclusive na volta de Recife. Eu não vejo Pepa mais com condição, que ele não demonstrou até então, para alguma mudança técnica, tática, e eu sinto que os jogadores brasileiros, não sei, tem algum ranço ali, tem algum hiato, tem alguma coisa,
que eu não consigo dizer. Não é informação, tá, gente? Tem uma travada aí para a Alessandra ou foi o meu para mim? Oi, voltou aqui. Foi uma quedinha de internet. Então, quando é realmente informação, eu digo, é informação. Ou quando é informação e eu não quero afirmar, eu faço cara de rapariga aqui, né? E vocês ficam olhando para mim, fico cínico, né? Faço trejeitos que quem já está comigo há muito tempo sabe, rapaz, esse cara ouviu alguma coisa em cima disso aqui e está nesse caminho. Em cima da minha resposta, há alguma coisa a acrescentar, criticar ou corroborar com o que eu estou dizendo aqui, meu querido? Não, Alessandro, você foi preciso, cara. É lógico que, para mim, o ponto principal de tudo isso que acontece no esporte é o fraco desempenho tático. Eu digo sempre, quando a galera me pergunta do esporte, eu digo, o problema do esporte, ele é tático. Ele não é individual, para não dizer técnico. Para não confundir com a palavra do treinador. É tático e técnico, mas não é individual. O esporte tem valores individuais bons. Concordo quando você disse, o esporte é um bom time. O elenco do esporte, sim, tem déficit, é deficitário. Não está equilibrado, pronto. Não está equilibrado, como você falou. Você tem vários jogadores numa posição, por exemplo, o meio de campo do esporte não precisa de ninguém mais no meio de campo. O meio de campo do esporte está ótimo, mas você vê nas pontas, você vê nas laterais, você vê na zaga o esporte fazendo. Não precisa de um ponto de equilíbrio. Futebol precisa de um ponto de equilíbrio. Porém, na minha concepção, o maior erro do esporte é a insistência com alguém que não consegue resolver o problema. Ora, qual é a função de um treinador? Ah, mas o time estava... A gente vai ver se... Mas o time estava desfalcado, em tal jogo do Bragantino estava desfalcado. Ora, o treinador ele recebe para solucionar problemas. E você não consegue enxergar uma solução de problemas. Ele não é um solucionador de problemas. Aí, quando você vê o esporte fazendo alguns lampejos bons, você vê que é a individualidade do elenco do esporte. O esporte tem peças, tem jogadores que dominam a bola. Você vê que o Lucas Lima entrou para um lado, para o outro. E com relação ao que o Barleta, né? O Barleta, de prêmio que o Barleta teve no último jogo, foi sair. Hoje ele saiu também. Se essa informação que ele se sentiu mal é verdade, eu também não sei. Eu não vou falar de uma coisa que eu não sei, como você mesmo está dizendo aí. Mas você estranha. O Barleta sempre quebrando as linhas, puxando a bola, indo para cima. É o cara que dá mobilidade e não entra, né, na equipe. Ele hoje fez uma coisa que eu peço há muito tempo. Eu digo, você tem Sérgio Oliveira e Lucas Lima, não pode dar os dois ali na frente, no esquema que ele está querendo jogar, se é um 4-1-4-1, se é um 4-4-2, eu acho que é 4-4-2 que ele quer fazer isso, mas ele não consegue. A minha palavra, o que é que Pepa quer na realidade? Então você não consegue entender. Aí o esporte, quando alguns jogadores de qualidade equilibram as ações, o time passa a não levar muitos gols. Mas hoje o que a gente viu é que o esporte era para ter levado uma saraivada no início. Eu tenho tudo anotado o scout aqui, como eu tenho o costume de fazer quando eu comento um jogo. Mas o ponto principal, Alessandro, você foi muito bem na sua análise, mas o ponto principal, na minha concepção, ainda é o treinador. A falta de domínio, porque ele tem um negócio de dizer o seguinte: temos 20 titulares. Ora, o Real Madrid não tem 20 titulares, meu amigo. O esporte vai ter. E quando esses que ele diz que são titulares não jogam, por que o time não performa? Por quê? Porque a gente está vendo que o problema está sendo tático. Entendeu? Individual, o esporte tem bons valores. Tem bons valores. Às vezes ele mexe de um lado, mexe do outro e complica os dois lados. E, infelizmente, para mim já deu. Para mim já deu, não, né? Eu digo que Pepa não era nem para entrar no esporte. Mas todo mundo está vendo agora que não dá, cara. Não adianta, não vai insistir que não vai mudar, Alessandro. Jogou bem e não ganha. O que adianta? Tem vídeos aí que vão entrar. A segunda tem, a semana normal, nosso live da manhã, noticiário, e live da noite também. De segunda a quinta, live da noite, e de segunda a sexta-feira, live da manhã. Lembrando que sábado que vem, próximo jogo do esporte, Ilha do Retiro, tá? E daqui para lá a gente vai conversando. Valeu, Drayton. Pedir sempre a galera aí, Alessandro, que dê aquela força ao nosso canal, Drayton Madeira, para a gente chegar aos 16 mil aí, a 15 mil. Só botar esse nome desse que vos fala aí, Drayton Madeira, dá essa força a gente lá. Um abração, Alessandro. Valeu pela oportunidade. Tamo junto. Eu tinha esquecido desse detalhe. Drayton Madeira, o canal dele aí. Sigam.